Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Flames. Eu sou a Ana Carolina e todo sábado eu tenho encontro aqui com vocês às 17 horas. Esse é o primeiro episódio do podcast, então eu queria contar um pouquinho pra vocês quem eu sou e de onde surgiu a ideia do pod, tá? Eu tenho 25 anos, sou engenheira civil, me formei em 2019, já faz um tempinho, atuo na área de projetos estruturais, de edifícios. Faço um mestrado na área de estruturas em situação de incêndio. E aí tá ligado um pouquinho a questão do Flames, porque eu me aprofundei nessa área e eu acho que a marca do fogo do espírito é muito presente na minha vida e é isso que eu queria passar para vocês. A ideia do pod surgiu nos bate-papos que eu tenho com os meus amigos, na troca de conhecimentos, de experiências, e eu senti no meu coração que outras pessoas precisavam ter acesso a isso. Então surgiu a ideia do podcast, de fazer essa gravação de bate-papo, de troca de conhecimentos, dar uma voz para as pessoas, que todo mundo tem um espaço para poder falar a sua voz, para poder ativar algo em alguém. Então, eu espero que esse podcast alcance muitas pessoas, ajudem quem está precisando, com conselhos, com palavras amigas. E é isso aí, galera. Hoje eu estou aqui com o Matheus e com a Mariana. O Matheus, ele trabalha comigo na RM. E a Mari é a esposa dele, e eu pedi para eles se apresentarem para você. Quer ir primeiro? Posso ir? Olá, gente, eu sou a Mariana, tenho 25 anos, eu sou formada em RH, ainda não estou atuando na área, mas é o que eu pretendo fazer por enquanto. A gente é casada há quase 6 anos, em outubro fazem 6 anos. Eu sirvo na igreja, na parte de música, na parte de louvor. Sou líder de louvor dos adolescentes. A gente canta o tempo inteiro lá. Sempre a gente não, né? Você. A gente do grupo de louvor, né? Ah, tá. Será que o pessoal pensa que eu sei cantar? Mas você não vai cantar hoje? Posso tentar. Mas é basicamente isso. Pode ir. Bom, eu sou o Matheus, trabalho com a Ana, já tem um tempinho que a gente se conhece. Quanto tempo já? Vai fazer um ano que eu tô na RM. Eu trabalho nessa área já há quase 10 anos, comecei bem novo. Fazem 9 anos, na verdade, comecei com 17, tô prestes a fazer 26. A gente também casou bem novo, então as coisas da nossa vida são meio aceleradas. Eu até gosto assim, pra falar a verdade. Mas eu sou especializado na área de BIM, não vou nem entrar no tema aqui, mas só pro pessoal que estiver ouvindo aí que já me conhecer. E estamos felizes de estar aqui. Eu sirvo mais na parte de backstage, na minha igreja. Lidero eventos, faço organização na parte de logística, fico na mesa de som. Nessa parte que ninguém vê, que eu me sinto bem mais à vontade do que cantando e aparecendo igual vocês. Mas já tocou, né? Já toquei. E deixou de por lado. Um bom tempo, inclusive. Toquei uns 5 anos, eu acho. Mas também parei, era bem novo. Deu tempo de fugir. E aí, galera? Hoje o tema do podcast é relacionamentos. E aqui o Matheus e a Mari estão aqui para contar um pouquinho a história deles, trazer uns conselhos. A gente vai bater um papo. Então, por favor, contem como que foi no começo de namoro, quando que vocês se conheceram, quem que deu a primeira iniciativa. Com certeza ela. Primeiro fala quem se apaixonou primeiro. Não, vamos lá. A gente vai ter que se complementando aqui, né? Porque é óbvio que vai esquecer vamos uma bater parte. essas histórias aí pra ver se confere. Vou contar a minha versão. A gente vê se a dela bate. A gente se conhece há muito tempo, assim, de saber quem é quem. Acho que desde uns 14 anos, assim. Eu sabia quem era ela não sabia quem eu era, na verdade. É que eu sou do louvor, né? Ela já era do louvor quando a gente era adolescente, né? E eu já, como sempre, era só das sombras ali. Ninguém me via na igreja. Mas eu já sabia quem ela era. Acho que ela não sabia quem eu era. Mas a gente foi se aproximar mesmo, a gente tinha uns 16 anos, eu acho, que foi na época que eu, apesar de eu sempre ter ido na igreja, foi a época que eu comecei a realmente ter um relacionamento com Jesus, assim, quando eu comecei a levar a sério, né? E aí a gente foi ficando amigo porque a gente era do mesmo círculo de amizade. No início não, mas depois a gente acabou sendo, né, do mesmo círculo de amizade, começamos a sair junto, aquela coisa de igreja, adolescente, normal. Então depois eu entrei na banda também, a gente convivia sábado, domingo, durante a semana a gente saía. Era aquela liberdade boa de adolescente, né? Não tem que trabalhar, tem tempo, ficar junto sempre. E aí a gente, quando tinha 16 ou 17 já, a gente foi na viagem missionária da Paraíba. Foi com 17? Foi com 16, eu acho. 16? Aí nessa viagem missionária que ela se apaixonou por mim, na verdade. Porque lá a gente ficou muito tempo junto. Nem foi a intenção, a gente foi lá, mano, super no foco da viagem missionária. Voltamos ainda sem namorar, nem nada, nem aconteceu nada, mas a gente ficou muito próximo lá. A gente já era muito amigo e eu acho que da amizade nascem os melhores relacionamentos, né? Aí a gente se aproximou mais ainda. Vai me corrigindo se eu estiver falando algo errado. Não aí, vou te corrigir, eu vou complementar. depois você conta a sua versão. E aí a gente voltou dessa viagem missionária, isso foi em 2012.
Não, 2013, no meio de 2013. Aí, em dezembro de 2013, a gente começou a namorar. A gente tinha 17 anos. Quando a gente começou a namorar, eu já fui falar com o pai dela pra pedir ela em namoro, né? Que a gente só namorou mesmo depois de conversar com os pais, né? Aí eu falei pro pai dela, ele chama Eduardo. Eu falei, Eduardo, eu quero namorar com sua filha. Um beijo, Não, pai. nervosaço, muito nervoso. Muito nervoso. Falei, vou casar com ela daqui 3 anos. Sem pressão. É. Aí ele, tipo, me olhou assim, acho que ele deve ter pensado, né? Ou esse cara é louco ou ele realmente quer casar com ela. Beleza. Aí ele autorizou, beleza, começamos a namorar. E aí, depois disso, a Mariana foi pro AMT, que foi... Depois ela explica melhor, mas é um seminário em tempo integral que ela fez. Então, ela morou na igreja, não podia mexer no celular em determinados horários, a gente não podia sair quando queria. Era super, assim, rígido, por 2 anos. Então, dos 17 aos 19, ela estava nesse seminário e eu estava trabalhando, estudando, normal. E isso, apesar de ter sido difícil, ajudou bastante a gente, porque fez a gente amadurecer bastante o relacionamento. Sim. E aí, quando ela terminou o AMT no final de 2019, em dezembro de 2019, a gente noivou. No mesmo dia que a gente começou a namorar, 2 anos depois a gente noivou, dia 15 de dezembro de 19. E aí, em 10 meses, a gente casou, que foi em outubro de... 19, ó. 2019. A conta não tá fechando. Nossa, 15. 15. Eu tô pensando na nossa idade, eu falei a idade como se fosse ano. Em 2015 a gente noivou. E aí, 10 meses depois, em outubro de 16, a gente casou. E já se foram 6 anos aí. Quase 6 anos, quase né? 5 6. anos e meio. Agora fala onde eu menti. Não mentiu. É que a gente, nessa da viagem missionária, tem esses negocinhos bobos de amigo gostar de amigo, não sei o quê. Aí uma amiga gostava do meu melhor amigo e ela ia na viagem. E aí ela, tipo, tinha meio que ciúme, assim. Aí eu falei pro Matheus, amor não. Falei, Torre. E já é assim, na igreja são muitos Mateus. E aí chama sempre pelo sobrenome. Mas eu falei assim, Torre, fica comigo na viagem, né? Porque pra não dar problema, eu quero manter... Ou seja, de quem que foi a iniciativa? Minha falei, quero manter o foco na viagem, não quero problema com os meus outros amigos, então a gente fica aqui, me faz companhia, fica comigo aqui. Mas não tava, né? Não, mas você tava realmente... saudando o terreno. Não tava nem um pouco. Não, mas realmente foi tudo bem despretensioso, porque a gente era muito amigo e, mano, era a época da minha vida que eu menos estava preocupado em namorar ou em qualquer coisa. A primeira vez que a gente saiu junto foi sem querer. Sim. Porque ia no cinema, eu, ele e a minha melhor amiga. E aí, ela simplesmente não foi. Aí aconteceu, né? Da gente ir no cinema junto. E assim nasceu uma linda história. Aí a gente aproveita as oportunidades que a vida dá, né? Quase que você fez o seminário junto, né? Quase que eu fiz também o AMT. Fiquei muito na dúvida, assim, orei bastante na época, mas aí Deus falou que não era pra fazer, porque Deus tem um chamado específico pra cada um, né? E você não tá servindo mais ou menos só porque você tá em tempo integral na igreja. É individual de cada um, não existe melhor e pior, né? E aí, na época, eu entendi isso e hoje faz todo sentido, porque realmente Deus já estava trabalhando ali para que a gente pudesse depois noivar, casar, enfim, e me direcionando em outras coisas, né? Que eu acabei podendo influenciar um pouco as pessoas no trabalho, na faculdade. Bastante, né? Pelo menos desde quando eu entrei na RM, as histórias da galera falando sobre... O próprio João, né? Que falou que você discipulou bastante ele. Então, acho que Deus coloca a gente em áreas onde outras pessoas não poderiam ir. Então, é essencial que tenham pessoas que sirvam exclusivamente dentro da igreja, mas a gente tem médicos, engenheiros, advogados. A gente precisa de todo mundo em cada área, em cada esfera da sociedade, para poder mesmo alcançar pessoas que outros não conseguem alcançar. Então, a gente consegue servir Deus através do nosso trabalho. Sim, com certeza. Total. Não, e essa história do João, pra mim, é muito doido, assim, porque, mano, realmente eu vejo que eu sou um nada, né? Assim, nesse sentido. Tipo, quem sou eu pra influenciar alguém... Principalmente no trabalho, assim, o João, a Ana tá de prova. O cara é um monstro, assim, muito inteligente. Quem sou eu para de alguma forma ter influenciado o cara, principalmente com toda a minha limitação, tanto espiritual quanto, enfim, natural. Mano, e de alguma forma a gente criou uma amizade ali que, sem eu perceber, Deus foi me usando ali de alguma maneira que pode ter ajudado ele. Então, glória a Deus, né, mano? Mas realmente eu fico pasmo com essas coisas que Deus faz, assim. Que... As conexões que Deus faz é muito da hora. E olha que quando eu entrei na RM eu nem fui muito com a cara dele. O Matheus... Não o Matheus só, né? Mas eu também. A gente tem bastante dificuldade em fazer amizades novas. Uma coisa a melhorar. Mas tudo bem. E aí, eu acho que, dando um pouquinho do que eu vejo hoje, né? Questão de relacionamentos dentro da igreja, que eu acho legal falar, é o quanto a conexão em espírito primeiro é importante, né? Porque às vezes a galera tá tentando forçar algo e um namoro, ele deve começar primeiro...
uma conexão de espíritos, aí uma amizade, e aí você vai construindo algo a partir disso e a pessoa quer pular essas etapas. Então, é muito legal ver isso em vocês, que vocês fizeram isso, que vocês construíram algo a partir de uma amizade, uma conexão, de servirem juntos. E aí tá o resultado, né? Hoje vocês têm um casamento bem legal, referência para muita gente. Então... Eu tava até pensando ontem na questão de relacionamento, né? Porque o nosso culto de jovens esse mês vai ser uma vez por mês só, e esse mês vai ser sobre relacionamentos, né? Olha! E aí eles abriram caixinha de perguntas lá sobre relacionamento e eles focaram no ex, né? Aí eu pensei, eles perguntaram por que tantos, né? Por que termina tanto, assim? Eu pensei, porque as pessoas começam o relacionamento sem antes perguntar qual o propósito do outro. Isso é muito, muito importante. Porque imagina, eu tenho um propósito missionário para ir para o Egito, igual minha cunhada, e aí o Matheus tem um propósito de... Um chamado específico do Brasil. Exato, não tem o que fazer. Eu vou casar... Se eu chegar a casar com ele, se não terminar antes, vai dar um BO lascado, né? Alguém vai ter que abrir mão. Exatamente. Acho que isso... Foi muito o que aconteceu comigo, né? A questão de perguntar, Deus, qual que é o propósito? Porque às vezes a gente tá tentando encaixar algo que não era para ser encaixado. Porque Deus quer uma coisa para você, quer uma outra coisa para outra pessoa. E você tá tentando forçar a sua vontade em Deus. Então, essa questão de muitos relacionamentos que não dão certo é porque não perguntou para Deus antes, né? Deus, o que você quer de mim? O que você quer do outro? Agora é o momento. Os dois têm maturidade, não têm maturidade. Porque, assim, pode ser até que Deus queira um relacionamento, mas vocês não estão prontos ainda. Sim. Então... Tem que ser muito sensível à voz de Deus para entender o tempo de Deus, os processos. Porque, às vezes, uma pessoa tá muito, muito pronta para um relacionamento e a outra não tá nem pensando nisso. Tipo, eu gosto de você, mas eu não quero um relacionamento agora. E aí você quer forçar isso a qualquer custo e gera muitas feridas dentro das pessoas, né? Não, e também esse fato de procurar um relacionamento é muito complicado. Tem que ter um equilíbrio que é difícil de ter nessa questão. Porque, assim... Você não pode ser uma planta que não vai sair de casa nunca, que aí você realmente vai ficar solteiro o resto da vida, né? Não vamos também achar que é 100% só orar e Jesus vai colocar uma pessoa na sua frente. Vai bater a pessoa na sua porta. Oi, somos seres humanos, você tem que se relacionar, conhecer gente, é normal. Agora, também sair procurando, tipo, quero namorar, e sair forçando alguma coisa, não é o que acontece, né? Porque se a gente fala que isso nasce de uma amizade, você não sai caçando amigo, tipo, tudo bem, vou forçar a amizade com você. Não, você faz uma amizade naturalmente, né? Então tem que ter esse equilíbrio mesmo, e é complicado. Eu nem sei se na nossa vida, se fosse... Tipo assim, foi muito natural pra gente. Na época a gente nem raciocinou assim, tipo, vamos agir naturalmente. Não, foi tão natural que só aconteceu, sabe? Eu nem sei se fosse depois, se eu fosse mais velho, com aquela pressão de precisa namorar e tal, eu não sei se eu teria essa naturalidade, entendeu? Que muitas pessoas não têm. Chega aos 23 anos, você tem que casar. Tipo, a idade... Como se fosse atrasado, né? Como se existisse uma idade padrão, mano. Isso é muito doido. Existe uma pressão que às vezes não faz sentido. Porque dentro da igreja, os jovens casam muito cedo, né? Então, a maioria das minhas amigas são casadas. Eu fui casada, não sou mais casada. Mas a galera da igreja costuma casar muito cedo, né? Então, tem essa pressão de eu quero casar e... Aí você vai lá Mas também tem um lado reverso que a gente viveu também um pouquinho, sofreu um pouquinho, né? Porque a gente casou muito tão novo que parece aí foi que tem é essa idade aqui que vocês precisam casar, porque antes é muito novo e depois é muito velho. Não, a gente teve uma pressão grande, assim, de tipo, não da família, essas pessoas, assim, que importavam mesmo, todas nos apoiaram, até porque todo mundo viu que a gente nunca esteve de sacanagem. A gente era novo, mas, a gente sempre fez tudo certo e, entendia a responsabilidade que era. Mas quem não conhecia a gente muito de perto ficava, vocês são malucos. Porque com 19 anos a gente tava noivo já, pagando a buffet e, pagando a lua de mel, com tudo no esquema já. Vocês são malucos, vão casar muito novo e tal. E hoje tem pessoas que falavam isso, que casaram depois da gente, às vezes não deu certo e a gente tá aqui. Então não é por mérito nosso nem nada, é porque realmente não existe um número. Não existe um número, é uma questão de maturidade de cada um, de encontrar a pessoa certa. De maturidade, E de muito sacrifício também, porque o casamento passa muito por isso também. A Mariana tem que fazer sacrifício todo dia pra estar comigo. Eu não. O seminário foi bem um tempo assim de aprendizado pra gente como casal, porque era um seminário muito restrito, assim, tinham muitas regras, né? Então tinha regra de horário, tinha horário para mexer no celular até um determinado horário, para sair de casa. Então eu não tinha a liberdade assim de namoro normal, que a pessoa sai quando quer e se vê quando quer. Então a gente foi bastante moldado nisso, em relação a isso, criamos bastante maturidade. Às vezes a gente queria sair de sábado, nós dois, e a gente tinha que limpar a igreja porque teve show. E a gente foi dar água pro vinho. Porque antes da gente namorar, antes dela entrar no seminário, a gente não trabalhava, era só escola e tal. Era só matar aula e eu tava com ela. Aí ela foi pro seminário, eu comecei a trabalhar, tudo no mesmo período. A gente começou a namorar em dezembro de 2013.
Em fevereiro de 14 eu tava trabalhando, em fevereiro de 14 ela tava no seminário, eu comecei a faculdade também em fevereiro de 14, então, tipo, nossa vida foi da água pro vinho. A gente quase não podia se ver, tinha que falar no telefone. Eu saía da faculdade, ela acabava acho que 10h30, ela tinha até às 11 pra mexer no celular e pra, tipo, conversar com as pessoas e tal. Só que o relógio deles era 10 minutos adiantado. Então, na verdade, já era 10h40 quando acabava a minha aula. Então, eu tinha 20 minutos pra sair da Moca, quem conhece São Paulo vai entender, sair da Moca e chegar na Vila Guilherme pra, tipo, dar um beijo, né? Um oi, tchau. E ela tinha que entrar pro apartamento, porque se ela atrasasse 1 minuto, tinha punição e tal. Então, era tipo exército. Então, foi um período muito doido. E a gente aprendeu muito. Isso, eu acho que forma muito caráter e você aprende a valorizar o que você tem, né? Sim, então, total. Eu acho que quando você tá passando, por isso você não consegue entender o que você tá gerando. Mas hoje, quando você olha pra trás, você fala, caramba, eu era uma criança, eu era um adolescente, mas isso foi me formando e dando uma maturidade pra poder lidar e poder valorizar o que eu tenho hoje. Porque, assim, quem não sabe o que quer, não valoriza o que tem. Então, assim, vocês tiveram que, olhando assim na situação, batalhar muito por isso, porque vocês sabiam muito bem o que vocês queriam. Então, vocês valorizaram. Aquilo tinha um valor muito alto pra vocês. Sim, com certeza. Eu não trocaria nem um dia desse de dificuldade que a gente teve pra ser feito de outra forma. Até porque isso levou a gente de 2 adolescentes que queriam casar pra 2 pessoas que sabiam que a vida era difícil e que mesmo assim encaravam, juntos fazem dar certo. Exatamente. Exato. E o casamento nada mais é do que isso também, né? Então, isso foi um aprendizado que eu não abro mão de jeito nenhum. O líder da Mariana os líderes dela são nossos amigos, assim, muito próximos. Foram nossos padrinhos de casamento, pra você ter noção, assim, de como isso foi realmente muito importante pra gente. Eu acho que eu não gosto muito da frase, vamos ver se dá certo. Não, gente. Ou faz vamos pra dar fazer certo. dar certo. Exatamente. Porque um relacionamento exige muito. Exige sacrifício, exige... E se você der brecha pro se der certo, aí já corre risco de dar Se você não tá 100% ali focado e dando 100%, não vai. Mas é uma linha muito tênue também, né? Porque às vezes você pode focar muito, vamos fazer dar certo e não é pra dar certo. Mas aí vamos partir do pressuposto que você já perguntou pra Deus, Deus, sim, essa claro. é a pessoa. Porque senão você tá tentando fazer dar certo com uma pessoa... Só você tá tentando fazer dar certo e a outra pessoa tá ali, ó. Se der, deu, se não der, não deu. Então, assim, o vamos fazer dar certo alinhados com a vontade de Deus. Claro. Gente, deixando bem claro. Se você começou certo, aí você, claro, faz dar certo, né? Agora, porque se Deus tá no meio, errado, não tem como dar errado. Assim espero. Desde que a gente faça a nossa parte também. E vão ter dificuldades, né? Vão ter. A vida de isso todo mundo. a gente vê muito... Tá isento. Como a gente casou novo, a gente tem muitos amigos que casaram depois e alguns, às vezes, até a gente foi padrinho, a gente aconselha e tal. Então, tipo, a gente já viu muita coisa, assim, também de gente que acha que é só... Deus me mostrou que é essa pessoa. Mas não acaba aí. Não. É diário, é todo dia você se esforçar, você fazer seu melhor por ela, sacrificar. E também não tem essa de, tipo... Pelo menos eu não acredito que tenha, né? De... A minha tampa da panela, a alma gêmea. Se não for essa pessoa, eu vou morrer solteiro. Cara, então se essa pessoa morrer, você nunca vai casar? Sabe? Então, tipo, é uma junção de fatores. É você orar, Deus te dá direção e você também fazer a sua parte dia a dia. Deus tem vários caminhos, né? Às vezes ele te mostra uma vontade, ele tem uma promessa pra você, mas se essa promessa não depende só de você, ele vai te capacitar pra ela ou ele vai te dar paz pra você seguir outro caminho. Uma coisa que eu ouvi bastante depois, né, de um ano pra cá, a questão do papel do homem e da mulher dentro de um relacionamento. Então, assim, o papel do homem ser Jesus Cristo, a mulher ser a igreja, e quando um não desempenha bem esse papel, quanto que isso desbalanceia o relacionamento. Então, não é só Deus falar. Porque Deus te dá uma promessa, Deus te dá uma visão, beleza, só que você precisa se posicionar, você precisa colocar aos pés de Deus e falar assim, Deus, se eu não tô cumprindo com o meu papel, o que eu tenho que mudar? O que tá faltando? Sim. Porque isso é em qualquer relacionamento, mas a gente tem que ter a humildade de tá mudando e tá melhorando, né? Sim, total. A gente leu já alguns livros sobre casamento, estamos até com mais um agora que a gente vai ler. A gente não é de ler muito, viu? Na verdade, a gente lê muito pouco. Deveríamos ler mais. Mas esse é um tema que a gente sempre se esforçou, assim, em estudar um pouco. Porque eu sei que eu não sou um bom marido e a Mariana não é a melhor esposa do mundo, mas a gente se esforça muito. É aí que tá o lance, sabe? Se a gente colocar na cabeça, eu sou um bom marido, não preciso fazer nada, é aí que começa a dar errado, entendeu? Sim. Tipo, o negócio é você entender o seu papel e se esforçar, mano. Porque você não se esforça no seu trabalho, você não se esforça no ministério, por que você não tem que se esforçar no casamento, sabe? Não faz sentido, é o seu ministério principal. Primeiro ministério, né? A família é nosso primeiro ministério, seu casamento, seus filhos, seus futuros filhos, E você etc. nunca vai encontrar um casal de 80 anos que seja super feliz no casamento, que fale assim, olha, foi tranquilo, não precisei me esforçar, não tive dificuldade, foi de boa, só coisa boa. Não, cara, é maravilhoso. Eu falo sinceramente, eu não mudaria nada na minha vida, mas é bem difícil.
Tem dias que você tem que se esforçar, mano. E não é nem questão da outra pessoa, envolve um monte de coisa. A vida de adulto é difícil, pagar conta é difícil, responsabilidade é difícil, filho é difícil, mano, é um monte de coisa. Então, você tem que estar se esforçando, né? Sempre. E aí agora vamos começar com algumas perguntinhas mais direcionadas. A questão de altar e ministério. Como que é para vocês? Porque, assim, a Mari serve bastante na igreja, o Matheus, ele trabalha fora. Como que foi para vocês encontrar o chamado? Sim, vocês já encontraram o chamado de vocês? Tipo, meu chamado é apostólico, é pastoreio, Como que foi para vocês isso? Isso foi mais uma coisa que a gente foi entendendo, né? Assim, aos poucos, né? Foi entendendo aos poucos. E o Matheus já teve palavras específicas para ele, né? Eu não tive. Mas eu creio que eu fui descobrindo ao longo do tempo e ao longo do seminário que eu fiz também a questão de servir. Eu amo servir, amo servir e cuidar de pessoas, independente do lugar que eu esteja. O que preciso fazer, por exemplo, servindo café para o pessoal que vai fazer o DNA na nossa igreja, que DNA é um café que tem com os pastores. Então, se tiver que servir nisso, eu vou servir nisso. Se tiver que servir com os adolescentes, eu vou servir com os adolescentes. Se tiver que limpar um banheiro, vamos limpar um banheiro e fazer com amor e com excelência, sabe? A questão da música, eu nasci com isso, né? Minha mãe sempre me incentivou e me ensinou a isso. E foi algo que eu fui crescendo e foi crescendo em mim. Eu fui entendendo de Deus que em algum determinado momento eu vou viver integral do ministério em relação a isso. Tô só esperando o momento e a hora certa. Você fala que não teve palavra específica, mas já tiveram várias coisas específicas que Deus foi mostrando pra gente. Não, que nunca falou assim, você vai ser profeta, entendeu? Nunca aconteceu isso. Isso, exatamente. E a questão dos ministérios, desses 5 ministérios, foi algo que eu fui descobrindo, de pesquisar, de ouvir pregação, de fazer teste, de ver como eu ajo, né, dentro da igreja em relação às pessoas fora. Mas é algo maravilhoso, assim, de Deus, que são processos, né? A gente vai observando os processos de Deus na nossa vida e vai caminhando, porque eu creio assim, quando eu virar pastor, por exemplo, quem tem um chamado de pastor, quando eu virar pastor, eu cumpri meu ministério. E se você virar pastor com 20 anos? E aí? Cumpriu, acabou? Né? Já era? Você vai ser pastor de 5 pessoas, depois de 10, depois de 100. Exato. Então, e quando você for de 1.000, 10 mil, você não tem esse sonho? Áreas diferentes. E seu coração, como é que vai ficar? Então, eu acho que é, uma questão de você ir crescendo e vivendo os processos e entendendo. E estar sempre sensível a Deus. Eu acho que isso é o segredo de todas as coisas. Né? Sim. E você, Matheus, como que foi? Pra mim foi também uma descoberta passo a passo, assim. Hoje eu já tenho uma boa noção, porque Deus já foi me mostrando algumas coisas. Mas eu sempre tô esperando o próximo passo, assim. Então, Deus, primeiro, alguns anos atrás já, quando a gente ainda namorava, Deus revelou através de uma pessoa que eu tinha chamado para ser pastor. E é uma coisa que não passava pela minha cabeça, eu nem pensava nisso. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu comecei a orar e, mano, começou a fazer muito sentido, assim, para mim. Então, hoje é uma coisa que eu já tenho essa convicção, assim, e tenho muito esse desejo, mas óbvio que a gente não sabe qual é o caminho até chegar lá, né? E eu não falo nem do cargo em si, assim, eu falo realmente do trabalho de pastorear pessoas, cuidar de pessoas, que é algo que a gente já faz no dia a dia, mas que eu acredito que vai ser bem mais intenso ainda dentro do meu ministério. E Deus também, com o passar do tempo, foi me revelando, assim, algumas áreas de atuação que ele tem para mim, e o principal é a área de finanças e negócios. Então, eu acredito que, de alguma maneira, no futuro, Deus vai me preparar para pastorear pessoas dentro desse mundo corporativo, assim, que é onde eu realmente me vejo podendo fazer a diferença. Sim. Eu não sei se um dia eu vou, por exemplo, igual a Mariana, viver 100% integral no ministério. Eu acredito que talvez o meu ministério seja dentro dessas áreas, sabe? Dentro de uma empresa. Exato, por exemplo. Até a própria RM para mim, mano, foi uma coisa que encaixou muito, assim, porque eu não vim pra RM com essa ideia, mas eu recebi essa palavra e, mano, as coisas foram acontecendo, assim, Deus vai realmente movendo, sabe? Por exemplo, ver a célula lá hoje, mano, é um bagulho surreal, assim. Eu sempre fui cristão e nunca consegui ver no meu trabalho pessoas querendo buscar Deus, mano. As pessoas cagavam porque eu falava. Na RM é o oposto. A célula da RM é realmente incrível. É muito. E aí, uma perguntinha. Você tem um chamado para pastor, você ainda não tá claro. Como que vocês veem isso, assim, se o chamado dela não for para pastoreio? Como que isso afetaria como casal? Ou não afetaria? Como que vocês lidam com isso? A questão de chamados diferentes? Você acha que se o homem é pastor, a mulher tem que ser pastora também? Ou vice-versa? Como que vocês se posicionam em relação a isso?
Eu acho que, assim, a coisa mais importante é... Nós temos um chamado em comum, que é a nossa família. Nosso primeiro chamado. Então, aconteça o que acontecer, não me importa se eu vou... claro, me importa, mas assim... Quero cumprir o meu propósito, mas em segundo lugar. Em meu primeiro lugar vai ser sempre cuidar da minha família. Então, se eu precisar, em algum momento, abrir mão de ministério, abrir mão de algo desse tipo para cuidar da minha família, é o que eu vou fazer. E eu sei que a Mariana tem essa mesma posição. Então, o nosso primeiro chamado é a nossa família. E aí, em segundo lugar, Deus que vai dirigindo. O chamado específico do ministério, muitas coisas já se encaixaram, outras a gente ainda tem essa interrogação, tipo, Deus, como é que vai ser quando... Sei lá, eu tenho certeza que a Mariana tem esse chamado pro louvor, mas será que um dia ela vai ter que viajar para cantar e eu não? E como é que vai ser? Não sei. Aí Deus vai dirigindo. Porque, na verdade, a gente primeiro exerce o nosso chamado em si. A família é o nosso primeiro ministério. E a gente exerce aquilo que Deus chamou a gente para fazer ali. Então, eu vejo isso na nossa casa hoje, né? Eu não tenho certeza absoluta, né? Mas eu creio que eu sou um pouco mais profeta, assim, de exortar, assim, sempre, tipo... A tia da exortação. Não é? E aí, em casa, eu sou aquela pessoa que, às vezes, sempre trago pro Matheus o outro lado, amor. E a parte espiritual disso, né? E como é que a gente vai agir assim? E ele é a parte que vai direcionando, que cuida, que tá ali sempre. Então, a gente vai exercendo isso dentro de casa e de maneira natural fora de casa. Então, eu sou líder de adolescentes, então eu tenho que pegar no pé dos adolescentes, eu tenho que chamar eles, corrigir eles, né? Tipo, direcionar quando é necessário, como agir com as pessoas e tal. Então, se um dia ele for pastor, eu tiver que ser pastora, ok, eu vou continuar amando cuidar de pessoas, né? Mas eu não vejo necessidade a gente não vê essa obrigatoriedade, não tem... Até não precisa nem... Pastor Matheus, não precisa nem ser isso. Se ele estiver exercendo isso já dentro da igreja, é suficiente. É um chamado, não um título, né? Exato. É diferente. Não, e também o nosso próprio Ministério de Adolescentes que a gente trabalha hoje, o UP, é um bom exemplo disso, porque a Mariana lidera a banda do UP. Eu não lidero a banda, eu não sou o líder da banda, do louvor, eu na verdade, nem entendo pra isso. Mas eu trabalho na mesa de som, então, tipo, ela vai lá lidar com a banda e eu tô ao mesmo tempo lá servindo em outra coisa que Deus me chamou ali pra fazer, sabe? Somos partes diferentes de um corpo que se complementam. Exato. Então, de alguma forma, Deus vai colocando a gente pra fazer as coisas. E outros momentos da nossa vida também, tipo, eu lidero a parte de eventos, a Mariana junto comigo, mas eu tenho mais essa visão de logística, assim, por eu ser mais racional mesmo. Então, eu fico mais à frente, ela me ajuda. Então, a gente vai fazendo juntos e vai dando certo. Mas a gente tem também vários questionamentos assim do futuro. Tipo, Deus, como é que vai ser isso? Fica aquela expectativa, mas Deus vai encaixando. E aí, essa questão de você ter muito interesse com a área de finanças. Como que é a finança para você como um casal? Porque, assim, eu senti quando eu estava casada que nunca teve muito aconselhamentos para finanças como um casal. Para vocês fazerem isso juntos, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, como que a gente faz para... Porque quando a gente casa, a gente vira um só, né? Então, a gente precisa entender isso e fazer com que isso funcione de uma forma harmônica. E como que é para vocês lidar com as finanças? Quer falar? Fala aí, você quer usar das finanças. Não, assim, a gente sempre lidou... Primeiro, assim, o que eu entendo da Bíblia em relação a isso? Na minha opinião, não existe outra forma correta senão ser uma só finança, um só dinheiro. Na minha opinião, Mateus, não dá para ter o dinheiro Mateus e o dinheiro Mariana, biblicamente falando. Porque se eu deixo de ser uma só... Se eu deixo de meu pai e minha mãe e me torno uma só carne, me tornei uma só carne, é uma só comida, uma só conta para pagar, um só salário, é tudo um só, na minha opinião. Então, eu sei que tem casais que até funcionam, cada um tendo seu dinheiro, mas eu não acho que seja o que Deus espera de um casamento. Então, a gente sempre lidou dessa forma, assim, não existe meu dinheiro, não existe dinheiro dela, nosso salário sempre vai para a mesma conta, a gente paga tudo junto. Se ela tem uma necessidade específica dela, tipo, quer comprar uma maquiagem, é o nosso dinheiro que vai comprar. Se eu quero comprar uma chuteira, é o nosso dinheiro que vai comprar. E é tudo sempre assim. Todos os passos que a gente vai dar, a gente sempre toma as decisões juntos. Muitas vezes até parte de mim, tipo, amor, tô pensando nisso aqui, o que você acha? Aí ela concorda, beleza, a gente faz. Ou parte dela, amor, precisava fazer tal coisa, o que você acha? A gente vai, agora não dá. Sempre, tipo, buscando concordância. Mas eu entendo que o único jeito de funcionar bem é sendo um só dinheiro, porque é normal um ganhar mais, outro ganhar mais, e se for separado, como é que vai ser? Porque, assim, eu vejo em alguns casais ainda uma mentalidade que, do meu ponto de vista, errada, que, tipo assim, se o homem ganha, sei lá, 10 mil e a mulher ganha 2 mil, o homem ele se sente uma posição superior à mulher. E isso reflete em várias áreas. E isso vai minando
o Sim, relacionamento com aos certeza. poucos, porque você vai criando Uma superioridade uma marca que não de existe. rejeição, sabe? Você vai criando atritos desnecessários porque o casal não foi ensinado a lidar com isso de uma maneira correta. Sim. Então, é difícil, porque infelizmente a gente ainda vê bastante pessoas que, mas se eu trabalho, minha mulher fica em casa, eu sou superior, a minha voz tá acima da dela, a minha opinião vale mais que a dela. Tipo, a pessoa não tá interessada em ver isso como um casal. O que muita gente não entende é que o cara que ganha 10 não ganharia 10 se ele não tivesse a esposa dele Exato. ajudando ele, entendeu? Eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou se eu não tivesse a Mariana desde o início. E Mas provavelmente certeza absoluta. ele não sabe o custo de uma pessoa para manter a casa do jeito que tá. Não, e não só financeiramente. Tipo, todo o suporte que uma esposa dá a carga pra um mental. marido. Porque a esposa faz cobertura espiritual, a esposa ora. A esposa tá em Exato. casa, mas ela tá a milhão. Exato. Então, ela tá orando, ela tá louvando, ela tá cuidando da casa, ela tá servindo, fazendo o almoço. Então, assim, a mulher, ela tá o tempo todo servindo o cara, mas ele não consegue dar um valor pra isso. Sim, exato. Sim. A esposa como auxiliadora, mano, é um papel, assim, muito difícil e que é essencial. Tipo, eu não consigo me ver alcançando sucesso em nenhuma área da minha vida sem minha esposa. Seja profissional, ministerial, o que quer que seja. Eu não tenho mentalidade, não tenho maturidade, eu não tenho psicológico, não tenho espiritual pra fazer nada sozinho. Então é tudo junto. E acho que é nisso que as pessoas falham muito, mano. Porque o cara acha que, eu ganho, eu pago, não sei o quê. Então ele lida sozinho, ele toma a decisão sozinho e não é o que acontece. A gente até sempre fala, a gente prefere... Para nossa vida ideal é que eu possa só eu trabalhar e ela não trabalhar, cuidar das outras coisas da nossa vida. Para nós seria a rotina perfeita. Nem sempre dá, né? Porque No mundo ideal, ok, mas com o valor das coisas hoje, Exatamente. tá bem E eu acho que difícil. cada um também tem que... E aí volta lá do início, né? Cada um entender o seu papel, entender a maturidade para casar. Porque segundo a Bíblia, que é o que a gente tenta seguir, né? O homem, ele é o provedor da casa. Então, não necessariamente eu tenho que ficar em casa cozinhando e só ele trabalhar. A gente entendeu que na nossa rotina isso funciona muito bem. Mas a questão é o posicionamento, né? A questão do homem ser o provedor do lar, dele ser o cabeça da casa, que é o que você disse no começo, Jesus e nós a igreja. O homem, ele deveria, segundo a Bíblia, dar a vida pela mulher. Então, o que Jesus faria nessa situação? A mulher ganha menos e ele ganha mais. Como Jesus agiria? Como é que eu, como esposa, agiria? Agora, se eu sou uma esposa e ganho mais que ele, ele tem que perder o papel dele de provedor do lar só porque eu ganho mais? Não. Porque o salário é um só. Exatamente. Então, é uma questão de você entender o seu papel. O papel não são as finanças que definem os papéis dentro de casa. A questão de ser provedor do lar é em todas as coisas. É muito mais uma atitude, uma postura do que um valor de salário. Exatamente. Ser provedor do lar é tipo, mano, se precisar, eu dou um jeito, eu corro atrás, eu vou... Você prover segurança, Exato, apoio, não é só finança. suporte emocional, físico, Espiritual até. Espiritual, principalmente. Assim, uma coisa que eu vejo que a galera não tem consciência é o quanto o casal precisa orar junto. O quanto o seu marido tem que orar por você e você tem que orar pelo seu marido. Porque Sim. essa concordância entre um casal, ela é muito poderosa. Muito poderosa. Então, as pessoas, elas precisam... Os casais, eles precisam muito ter uma vida de oração juntos. Ore pelo seu parceiro e veja os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Exato. Sim. Tudo parte do espiritual, na verdade, né? A gente, às vezes, acha que é o contrário, mas não, tudo parte do espiritual. Um casamento bem-sucedido parte de uma vida com Deus, individual dos dois, né? E também juntos como casal. Sim. E nas outras áreas da vida também, tudo parte do espiritual. Eu acho que, pra mim, a melhor definição de um relacionamento é assim, eu penso num triângulo, eu tô aqui, o meu parceiro tá aqui, e aqui tá Deus. Quanto mais próxima de Deus eu tô, mais próximo eu estou do meu parceiro. Então, a gente é um cordão de 3 dobras que não vai se romper. E é assim que tem que ser um relacionamento. O seu espiritual tem que estar ok, e você vai buscar Deus. Quando os seus olhos estiverem fixos em Deus e o do seu parceiro também, vocês vão se encontrar e sua vida vai convergir apontando para a mesma direção. Sim. Exato. Essa definição do triângulo é legal. Vou usar esse muito exemplo aí, que eu tinha pensado. Gosto bastante. Pra gente que vê tudo de formas geométricas. Essa mente de Faz engenheira muito aqui. sentido. Pra mim, já são flores e brincadeira. Um triângulo equilátero, amor. Óbvio, né? E aí, agora uma perguntinha. Linguagens do amor. Vocês sabem qual é de vocês? Como que foi? Como que vocês aplicam isso? A gente teve lá na igreja, quando a gente era adolescente ainda namorando, tinha dentro do Ministério de Adolescentes tinha... Não era um ministério, mas era tipo um casal casado, experiente, que dava um suporte para todos os casais de namorados, né?
Mirley e Deda estiverem ouvindo aí, um salve pra vocês. E eles obrigaram a gente a ler o livro das linguagens do amor, as 5 linguagens do amor, e, mano, isso ajudou muito a gente, porque eu não sabia nem que eu tinha uma linguagem do amor. Pra mim também, quando eu descobri, eu era, sei lá, tava no colegial, né? Não lembro exatamente, só 15, 16 anos. Li esse livro e assim eu falava, caramba, existe tudo isso de linguagem de amor. Faz todo sentido quando você lê, né? Mas aí, quando você entra na questão de tipo de personalidade, linguagem de amor, quando você tem esse autoconhecimento, muda muita coisa. Ajuda, né? É muito bom. Eu sou 100% tempo de qualidade pra demonstrar amor e pra receber amor, 100%. Quer me deixar feliz, vai comigo fazer uma coisa que eu gosto, vamos no jogo do Palmeiras, vamos jogar bola, vamos assistir um filme, vamos no cinema, que é o que a gente faz junto, vamos sair pra jantar. 100% isso pra mim. Mari, você vai jogar bola com ele? Não gosto. Nem um pouco. Ela vai torcer. Ela é corintiana, ela vai no jogo do Palmeiras comigo, ela me leva no tour do Allianz Parque, tudo porque ela sabe que eu me importo. E também porque o Palmeiras é muito melhor. Sabe o que é? Já eu sou palavra de afirmação, né, amorzão? Toda vez que o Matheus fala alguma coisa, tipo, esses dias a gente... De bom e de ruim. Esses dias a gente foi... O carro quebrou e aí eu fui com o carro na frente, né? E ele foi me seguindo atrás. Aí depois ele falou assim, nossa, amor, parecia um homem dirigindo, né? Não sei o quê. No sentido de um elogio. No sentido de um elogio. Parecia um homem. Porque a gente compara, né? Toda vez, infelizmente, mulheres, eu não sou machista, mas é que muitas vezes, quando tem uma cagada, é uma mulher. E aí ele me falou assim, nossa, amor, parecia um homem dirigindo. E aí eu fiquei me achando o dia inteiro, né? Contava pra todo mundo, nossa, parecia um homem dirigindo. Aí, então, qualquer coisa que ele fala, assim, eu já fico toda feliz, já ganhei o dia e tal. E eu gosto de amar com tempo de qualidade também. Ainda bem, né? Isso a gente se encaixa. A gente gosta muito de passar tempo junto, assim. Passear com o nosso cachorro, ir no shopping, vai no pet shop, vai no cinema. Essas coisas pra gente... Coisa boba, coisa besta. Só de estar Ficar sentado na praia, essas coisas assim. Nossa, a gente foi viajar essa semana, né? E a gente ficou em quartos separados, porque era retiro espiritual lá. E aí foi bem difícil ficar longe, é estranho, né? mano. Depois Muito que estranho. você acostuma, dormir em quarto separado. Ela com ar-condicionado, eu sem. Umas coisas que eu vou te falar. Tá repetindo esse ciclo. Legal. E aí, eu acho que tem um tema que eu gostaria de adentrar com vocês, que ele é bem recorrente dentro da igreja, mas às vezes não muito falado, né? A gente vê muito a questão de defraudação emocional. E para quem não sabe, defraudação emocional é quando você, por definição, é quando você cria expectativas em alguém sem a intenção de cumprir. Então, assim, a gente vê muito isso nos jovens, a questão de, vou orar, vou ter um flerte, eu vou criar um clima com uma outra pessoa, mas eu não tenho nenhuma intenção com ela. Então, assim, a gente vê isso muito na questão de, tô orando com fulano. E quanto isso é nocivo, porque isso entra no tema de relacionamentos, obviamente, mas o quanto isso deixa marcas nas pessoas, o quanto você cria feridas e a pessoa, ela, a partir dali, você está roubando muitas coisas dela, você está roubando a felicidade dela, os sonhos dela, porque às vezes a pessoa, ela cria tantas expectativas com você, porque você deixou isso acontecer e você não vê o perigo que você está causando para uma outra pessoa, né? O dano que isso está causando. E aí, vocês que trabalham com jovens, acho que são adolescentes, são mais jovens, mas assim, a gente sempre tem que estar preparando, porque tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Não sabe nem que está fazendo isso. E existem 4 tipos de defraudação emocional e a pessoa não tem nem noção do que ela está fazendo. E aí, tipo assim, mas não é pecado. Primeiro, é pecado porque está na Bíblia, né? Pecado, tá na Bíblia. Acho que é 1º, 2º Tessalonicenses 4, 6, não lembro, mas Deus reprova isso. E a pessoa, às vezes, ela não é pecado, eu só tô vendo no que vai dar. Não, gente, não é assim. E aí, como que foi pra vocês verem isso dentro da igreja? Vocês trabalham com jovens, como que é? Que conselhos que vocês dariam para que a pessoa tivesse consciência e aprendesse a lidar com isso? Primeiro que Jesus resumiu os mandamentos em 2 principais mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como você mesmo. Se você defrauda alguém, você já está quebrando o 2º maior mandamento. Então, com certeza é um pecado. Sim. Com certeza, porque você está fazendo mal para essa pessoa, né? E até conscientemente, né? Porque você sabe que você está gerando expectativas na pessoa. Exatamente. Não pode falar aí. Não, eu só ia colocar esse adendo. Pode continuar.
Não, mas é que isso é um absurdo. E na nossa adolescência a gente viu muito isso acontecer, né? E as coisas continuam hoje. Os adolescentes estão muito diferentes da nossa época. Hoje a gente repara muito nisso. Pior. Pra pior? Pra pior. Muito pior. Muito pior. Porque, assim, eu lembro da minha adolescência e eram umas coisas muito absurdas. Eu vejo o quanto isso deixou alguns traumas que precisaram ser tratados por posicionamentos, por... Cara, essa bolha gospel é bem complicada, Sim. porque você gera tantas pessoas machucadas dentro da igreja, e aí você gera adultos com problemas, aí você tem que lidar com os adultos, tem os jovens também, aí vira uma bola de neve. O problema só cresce quando a pessoa é um adolescente com esses problemas, vai se tornar um jovem com esses problemas, um adulto com esses problemas e se não tratar, ela vai criar uma família, ela vai começar uma família, vai passar pros filhos, vai... Mano, eu falo que a questão da defraudação é o ficar do crente. Porque o crente não vai ficar, né? Não. Pelo menos... Não deveria. De regra, né? Não deveria. É. Então, o que ele faz? Ele não vai beijar, mas ele vai falar todas as coisas pra pessoa... Falando de um cara, né? Vai falar pra menina todas as coisas como se fosse um namorado. Vai chamar ela pra sair como se fosse um namorado. Vai andar de mão dada, vai abraçar. Vai mandar mensagens românticas. Só não vai beijar. E acha que tá tranquilo, não tô pecando. Tá pecando tanto quanto, até porque não existe diferença de pecado, né? E talvez até a expectativa que você esteja gerando na pessoa seja até mais grave do que se você tivesse só ficado, cara. Talvez não tô falando pra ficar, eu tô dizendo que o dano pode ser até maior do que você ficar com a pessoa, de fato beijar, ou, enfim. Então a gente viu muito isso na nossa vida. A gente hoje tá no Ministério de Adolescentes, mas antes a gente trabalhou no Ministério de Jovens e antes a gente foi adolescente. Então... A gente viu muito isso de perto. Tem pessoas que, até hoje eu vejo nas pessoas, que elas têm dificuldade de ter um relacionamento sério, namorar, noivar, casar, por conta dos traumas que tiveram na adolescência. Vem várias pessoas assim na minha cabeça, sem dificuldade. Eu acho que, mano, é complicado, porque também você não pode falar assim pra pessoa, não converse, não chegue pra conversar com uma pessoa que você tem interesse. Não é isso. Você tem que chegar, se você acha interessante a pessoa, você tem que conversar, tem que criar uma amizade. Mas a questão é, só invista, só crie expectativas de verdade se você realmente acha que aquilo tem um futuro. Se você realmente acha e depois não der certo, pode acontecer. Ninguém sabe o futuro. Sim. Agora, não faça aquilo à toa, não faça aquilo por fazer. E principalmente não faça com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Porque é o que mais tem. Quem defrauda uma pessoa geralmente defrauda várias simultaneamente. Então, Exato. é a questão da intenção do porquê você está fazendo, né? Às vezes é uma carência mal resolvida, a pessoa está precisando de uma validação externa, então ela está buscando em várias outras pessoas uma validação. Então, assim, o que tá dentro de você que precisa ser tratado, né? Porque você Exato. não tá tratado e você tá machucando muitas pessoas ao seu redor. Sim. E onde você quer chegar com aquilo, né? Porque a pessoa que defrauda, pra que ela defrauda? Pra mim é brincar com o perigo. Tipo, tô defraudando aqui, se der, eu fico. Pra mim é Se pura não der, maldade fazer isso. É maldade real, uma maldade de maldade mesmo, assim. Porque a defraudação interior, é diferente porque... de você, tipo, de você realmente tentar criar um relacionamento com alguém. São coisas diferentes. A defraudação você vai estar realmente tentando... Puro ego. Puro ego, exatamente. Isso aí. É isso aí que define. Puro ego. Puro ego. Você vai estar tentando se vangloriar dentro daquela situação. Quando você quer namorar com alguém, é o contrário. Você tenta fazer aquela pessoa estar feliz dentro da relação, né? Então, é puro ego. Assim, só contextualizando, a gente tem 4 tipos de defraudação. Se eu não me engano, a primeira é quando tem uma pessoa uma pessoa está interessada em outra que não tem interesse nela e você fica instigando a pessoa até ela desenvolver o interesse em você e você pula fora. Tipo assim, agora que eu conquistei, eu não quero mais. Esse é o primeiro tipo de defraudação. A gente tem a defraudação onde as duas pessoas, elas querem ficar, mas não querem um compromisso. Então, os dois estão se defraudando sem a intenção de ter um relacionamento. Então, e aí o que acontece? Geralmente alguém vai terminar gostando mais do outro, porque imagina a bola de neve disso. A gente tá flertando, a gente talvez até fique. Só que aí você já entrou com a cabeça naquilo, tipo, eu não tenho intenção de dar em nenhum relacionamento, então eu tô só curtindo. A chance disso dar errado é muito grande. A gente tem um terceiro tipo de defraudação, que é quando um terceiro elemento dá o cupido. Então, eu acho que fulaninho e ciclaninho seriam um ótimo casal. E aí você nem sabe quais são as expectativas dele, mas você fica falando tanto, sem o direcionamento. Sim, deixando bem claro, sem o direcionamento de Deus. Porque se Deus dá um direcionamento, é uma palavra totalmente diferente. Mas aí você é uma pessoa externa, com duas pessoas que não tinham nenhuma expectativa, e você fica falando tanto que aí você gera expectativa nos outros. E aí, tipo, eu tô criando expectativa porque um terceiro elemento falou algo. E aí tem o quarto tipo de defraudação, que é a autodefraudação, que é a pessoa, ela cria umas expectativas irreais. Sozinha. É tipo, geralmente, aquela pessoa...
aleatória que nunca falou comigo, mas eu acho que Deus vai fazer a gente casar. Então você começa a criar várias... Tipo assim, você nunca falou com o cara e você tá lá pensando cenários, etc. É criar expectativa pelo Rodrigo Hilbert, né? Não vai acontecer. Não tem como, né? Não, eu acho que Deus destruiria essa família só por minha... Não, gente, vamos com calma. E aí, uma coisa que eu levo muito pra minha vida, de forma geral, não só pra relacionamentos, as expectativas que eu tenho que ter são as expectativas de Deus. Então, assim, Deus, quais expectativas o Senhor tem pra mim? Quais sonhos? Eu quero ter os sonhos que o Senhor quer pra mim. Porque senão, você tá caminhando muito no limbo de você criar expectativas irreais. Se você tá colocando Deus no centro da sua vida, Ele vai te dar sonhos que Ele pode cumprir. Mas se você coloca expectativas suas, carnais, a chance de você se frustrar é enorme. Então, pra qualquer relacionamento, amizades, relacionamentos amorosos, familiares, assim, grande parte da nossa frustração são as expectativas que a gente cria com a gente mesmo. Fora a questão do tempo, né? Porque se você sabe que aquele tempo não é o tempo ainda de você ter um relacionamento, você já evita de defraudar e ser defraudado em todo aquele período ali. Até que seja, de fato, a hora que Deus fala, não, beleza, agora você pode, né, começar a ter um relacionamento. Porque às vezes você tá numa fase que Deus ainda quer te tratar, quer te levar para ir para outro país, para ser missionário, para voltar, para fazer uma faculdade, para não sei o quê, e você tá querendo pensar em relacionamento. Eu vi um exemplo também que eu achei até interessante, que fala assim, às vezes Deus te deu uma promessa. Não, você e fulaninho pode ser que dê certo. Só que não tá pronto. E aí você tá tentando forçar algo pra uma pessoa que claramente não tá pronta, não tem a maturidade de estar em um relacionamento. E assim, você... Não tem como isso dar certo. Porque uma pessoa que não tá madura pra ter relacionamento, ela vai... Dentro do relacionamento, ela vai se portar de maneiras que que vai te machucar. Talvez ela não vai ter o comportamento de uma pessoa que tá levando aquilo a sério. Então, assim... Respeitar o tempo também é interessante, porque sem maturidade não dá pra desenvolver bem um relacionamento. Principalmente nesse tema, né? Maturidade dentro de um relacionamento é uma coisa muito importante. Muito necessária, essencial. Criam-se traumas, né? Às vezes a pessoa depois não consegue nem namorar porque ela não confia mais em ninguém, porque o fulaninho defraudou ela e defraudou mais 30. E aí depois cria um trauma na pessoa. E na pessoa que defraudou 30, de não confiar na pessoa que agora ela tem um relacionamento, porque... Ela já fez isso com tantas, quem sabe ela não tá fazendo comigo, né? Cara, isso é um pecado que eu acho que deve acontecer muito mais dentro da igreja do que fora. Eu também acho. Com certeza. A gente vê com tanta frequência, assim, mas é uma frequência assustadora. Porque a galera normalizou isso, elas não sabem nem nomear isso, na verdade. Às vezes nem sabe que tá fazendo algo errado, né? Falta de ler a Bíblia também, mas... Mas também porque na igreja tem muito aquele lance de, tipo... a pessoa... Tem gente que nunca ficou com ninguém, gente que tá esperando, e é o certo mesmo, né? E aí aquela pessoa, às vezes, é muito fácil de criar uma expectativa nela, mano. Porque é alguém que tá aguardando o príncipe encantado há muito tempo. Aí o cara chega ali com maldade e fala 2 palavras, pronto, mano. E não só o cara, né? Mas o contrário também. E aí, pegando um gancho, é a pessoa que ela não sabe o valor dela, ela aceita qualquer coisa. Então, assim, você ter bem definido quem você é, o quanto você é valioso pra Deus, assim, os planos que Deus tem pra você, conhecer o caráter de Deus, que aí você vai saber que, isso aqui eu não aceito, menos que isso. Porque senão você vai sair... O cara tá fazendo, tipo, o mínimo e você tá achando, uau! E pra tudo, né? Isso é importante você saber quem você é. No trabalho, em casa, com a família. Em tudo é importante você saber quem você é. Porque às vezes você tá numa família que tem alguém ali tóxico e fica jogando coisas em você. Se você sabe quem você é, você fica firme. No trabalho, a mesma coisa. Se você precisa saber quem você é. Tanto no relacionamento, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, tudo funciona. Não que a gente não vai ter problemas, mas tudo funciona. Nada abala, né? Exato. Por exemplo, você vai vir as tempestades, você vai sofrer ataques de vários lugares, talvez de pessoas que você gosta muito, mas você vai ter o entendimento de que, tipo assim, o que Deus tem pra mim é maior que tudo isso. O Deus que eu sirvo é maior que tudo isso. Eu não vou me abalar, porque eu tô firmada na rocha que é Jesus. Exato. Então, assim, essa questão de autoconhecimento é tudo, né? O seu relacionamento com os outros, o seu relacionamento consigo mesmo, o seu relacionamento com Deus, tudo tem que estar em harmonia. E até mesmo, tirando um pouco essa parte espiritual, mas pensando até mesmo na parte de personalidade, isso para um relacionamento é muito importante, você entender sua personalidade. Se você é uma pessoa extremamente de um jeito e a outra pessoa extremamente o oposto, cara, você tem que, no mínimo, ter noção disso para entrar no relacionamento, sabendo como que você vai resolver, mano. Como é que eu vou lidar com o meu jeito de ser versus o seu jeito de ser? Se você não se conhece, como é que você vai conseguir se adaptar e se adequar a outra pessoa, né? A gente começou a ler o livro do Eneagrama lá, né? É muito interessante, porque eu sempre me vi uma pessoa bem passiva, assim, né? De me
me encaixo em todos os lugares que eu vou. E aí eu vi que isso era uma coisa ruim, né? Porque às vezes eu vou pegando a personalidade de alguém e vou me encaixando a ela, sendo que eu tenho a minha e eu tenho que desenvolver a minha. E isso é bem interessante de você se conhecer, assim, não só na parte espiritual, né? Na questão de bíblica, mas ir um pouco mais profundo nisso, de saber quem você é, até ler outras personalidades, entender outras pessoas, saber por que as pessoas agem de certa forma, já tira, grandes problemas da frente, né? Se você conhece você mesmo e as pessoas ao seu redor. Esse livro eu já terminei de ler, eu achei muito bom, porque eu não fazia ideia de tudo isso. E quando eu entendi a minha personalidade, muita coisa fez sentido na minha cabeça. Do tipo, eu entender como a minha mente funcionava. E aí tem a questão também, eu acho que é o mesmo livro que a gente tá falando, que tem, tipo... A mesma personalidade, ela tem acho que a... Bem resolvida, a bem resolvida, mal resolvida e a média. Não são esses termos exatos, mas é tipo algo isso, assim. você pode ser uma personalidade... Eu sou personalidade tipo 5, que eu sou, acho que observadora. E aí eu posso ser uma observadora mal resolvida, média ou bem resolvida. E a bem resolvida, ela entende os seus pontos fracos e ela consegue trabalhar com aquilo de uma maneira saudável. Então, tipo assim... É muito doido isso. É muito doido. E aí você também começa... Quando eu lia, eu ficava assim... Eu li uma personalidade e ficava... Quem será perto de mim que é isso? Aí eu ficava... Eu acho que essa pessoa é tipo 1. Eu acho que essa pessoa é tipo 2. E você vai começando a ter uma visão mais clara. É muito legal. Esse livro é incrível. A gente lendo isso abriu muito a nossa visão, mano. Porque alguns problemas que a gente sempre teve de personalidade diferente... Você começa a entender o porquê e até mesmo saber como resolver aquilo, mano. Fica mais claro, né, a situação. Tipo, nesse aspecto, a gente é o oposto. Eu sou do tipo realizador. Então, às vezes, eu erro por fazer em excesso, por já ir atrás, já ter o ímpeto e tal. E já, mano, já vai. A Mariana já é o oposto nesse aspecto. Então, a gente já sempre, a vida inteira, a gente teve muito Qual que é essa personalidade? É o pacificador. Tipo, 9, 9. Né? Tipo... E aí, a gente entendendo isso, a gente consegue, tipo, ir ajustando, sabe? Coisas que a gente sempre sentiu e, tipo, amor, temos que melhorar isso aqui. Agora a gente entende o porquê, qual é a raiz, é a personalidade e tal, e a gente vai trabalhando em cima. Uma coisa bem aleatória, assim, da minha personalidade, que eu lembro que foi muito marcante, é que as pessoas do tipo 5, elas têm uma bateria social. Ela vai até certo ponto e depois de certo ponto ela precisa ir pra casa. Então, aí fala assim, tipo 5 num relacionamento. Você precisa entender que não é sempre que ela vai querer estar em todos os eventos. Talvez ela queira ir embora antes. Ela tem muita dificuldade de compartilhar algumas coisas que o tipo 5 ele gosta de reter. Então, assim, tem certas coisas que eu não gosto de compartilhar, que eu retenho pra mim. E é umas coisas assim tão besta que quando você começa a entender o seu funcionamento, o autoconhecimento, ele te ajuda a aprimorar quem você é. Porque quando você tem muita consciência do que você é, de como você age, você sabe responder as situações de uma maneira mais sábia. Sim. Bem legal isso. É muito legal. Esse livro é bem interessante. Todo Confesso, mundo tinha que ler. Confesso que eu só li o meu capítulo da Mariana, mas um dia eu termino. Legal. E aí agora, a última perguntinha pra gente dar uma encerrada, né? Mas ainda tem um pouquinho mais pra falar. A questão de submissão dentro de um relacionamento. Esse é um tema que eu acho que para as mulheres... na verdade, para as mulheres está um pouco claro, para os homens nem tanto, né? Porque, assim, a mulher tem que ser submissa. Mas, assim, desde que o homem se porte como Jesus Cristo, que ele ame sua esposa. Então, assim, é um ciclo, né? A submissão. Você vai se sentir... você vai querer ser submissa ao seu marido, porque ele te ama tanto, ele se doa inteiro por você. Só que aí a gente vê dentro da igreja a questão de submissão assim. A mulher tem que aceitar tudo e o homem não precisa fazer nada. E tanto que isso está gerando feridas. Eu tinha um certo receio, confesso, da palavra submissão, porque para mim era um assunto muito difícil. Porque só me apresentou um lado que para mim não era nem um pouco vantajoso. Então, assim, a galera ela costuma apresentar esse lado da mulher tem que aceitar tudo, acaba aqui, o homem não tem que se posicionar em nada. E aí, isso foi uma coisa que Deus foi tratando muito em mim. Na questão de... você faz isso porque o seu parceiro, ele tem um posicionamento e é algo natural. Então, assim, como que foi para vocês essa questão de submissão? Como que vocês se posicionam? Como que vocês tratam isso no relacionamento? Eu até creio que ambos os lados, eles não entenderam. Muitas pessoas não entenderam a questão, tanto o homem quanto a mulher, até porque o feminismo tá aí, né? Gritando por seus direitos, sendo que, às vezes, assim, eu sou muito radical em relação ao feminismo. Eu creio que não existe feminista cristã. Por quê? Desculpa aí, pessoal. Não me odeiem. Mas é porque...
quando você entende... É aquilo, quando você entende a sua identidade em Deus, você não precisa gritar por nada. Você não precisa ir tipo... Com tanto ímpeto, o feminismo, ele tá tão, assim, em alta, que virou religião para algumas pessoas. Então, hoje o feminismo é mais importante. Eu sou mais importante, as minhas vontades são mais importantes, aquilo que eu quero, o meu trabalho, se eu quero ser mãe ou não quero ser mãe, isso é mais importante. Só que nós seguimos a Bíblia. Uhum. E não a religião do feminismo, ou o machismo, ou qualquer outra coisa. Nós seguimos a Bíblia. Sim. E ali está tudo que a gente precisa tá ali. Então, a questão da submissão, graças a Deus, nunca foi um problema para mim. Porque eu sempre entendi, eu sou submissa a Jesus. E eu tenho que ser submissa ao meu marido como eu sou a Jesus. Uhum. Jesus tem a pior coisa para mim? Não tem. Jesus quer o meu pior, ele quer que eu faça tudo o que ele mande? Não, ele não quer. Ele quer que eu obedeça com amor. Ele quer que eu entenda o que ele tem para mim. E é a mesma coisa para o meu marido. É claro que o meu marido precisa entender como Jesus deveria tratar, né? O meu marido precisa entender a submissão. E graças a Deus eu escolhi alguém que eu nunca tive problema com isso. Nunca tive Mateus me mandando fazer nada somente porque ele queria. Uhum. Já aconteceu do Mateus me falar para fazer algo, mas porque era algo bom para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Então, a submissão é uma submissão. Sob a mesma missão, né? Sob a mesma missão, exatamente. Eu entender a nossa missão e estar ali no suporte, estar sendo o pescoço, sendo aquilo que Deus me criou para ser. Então, é isso. Submissão não é o marido mandar na esposa. É o marido entender o propósito daquele casamento e ele também se submeter a Deus. Não sou só eu que me submeto. Meu marido também se submete. Né? Se o marido está submetido a Jesus e a esposa submetida ao marido, ambos estão submetidos a Cristo, né? Então, exato. O problema já acabaria ali na raiz. E a questão de submissão para o homem é muito mais pesada que para a mulher. Por isso que eles não fazem. É muito mais pesado. Na Bíblia fala que se o homem tá em deslize ali, se ele orar, a oração dele não passa. Uhum. Não passa do teto. Então, é muito mais pesado. Nem sabe esse versículo, exato. Né? É que a gente faz isso em tudo, né? Pega aquilo que a gente quer, que faz bem pra nós e segue, vida que segue. O que mais tem é a galera que pega a Bíblia pro seu próprio proveito, né? O que me convém, beleza. O que não me agrada, não quero saber. Interpreto da minha forma e é isso. Deixa eu só comentar sobre o outro lado da moeda. Mas é isso que a gente quer ouvir os dois lados. Não, porque em relação à submissão, eu concordo, a gente sempre teve essa visão, a gente sempre conversou desde o começo do relacionamento em relação a isso, até pra estar alinhado, assim, né, do que cada um entendia. Mas, assim, o papel do marido também, muitas vezes as pessoas acham que qual que é a palavra certa? Que seria mandar, talvez, ou colocar sobre a esposa. Mas, na verdade, o papel do marido, quando a Bíblia fala amar como Jesus amou a igreja, mano, Jesus tem noção do que é amar? Mano, eu tenho que fazer de tudo e ainda assim eu não vou conseguir amar como Jesus amou a igreja, mano. Jesus estava na brecha pela igreja, Jesus morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja, salvou a igreja, deu comida pra igreja. Mano, Jesus falava, tudo. Orava, dava suporte. Tudo, Jesus mano. fazia... Não, Jesus simplesmente desceu do céu e se tornou homem. Exato, ele viveu e morreu pela igreja, que somos nós, né? Não pela igreja instituição, pelas pessoas, né? Então, assim, mano, é uma coisa que não existe missão mais fácil, missão mais difícil, mas, mano, é uma missão que, são sinceramente... funções diferentes que se complementam. Exatamente. Então, não é que pro homem é cômodo, eu sou cabeça da casa, faz o que eu mando. Não, tá longe disso. Isso tá errado. Isso tá errado. Pelo contrário, é uma questão de, realmente, o homem assumir esse papel de agir como Jesus agia, que é muito difícil, e a mulher assumir o papel de entender que aquele homem ali tá tentando agir como Jesus agia, então eu vou confiar nele. Sim. Acho que é um pouco disso. É uma coisa que Jesus, na Bíblia mesmo, a gente vê, Jesus, ele defendia muito as mulheres. Então, assim, sim. Se for entrar nessa questão de feminista, Jesus foi o maior feminista, porque, cara, ele defendia as mulheres, ele gostava das improváveis, ele, tipo assim, falava com as prostitutas, falava com quem não deveria. Jesus, ele amava muito as mulheres, ele lutava muito pelas mulheres. Então, assim, são temas bem polêmicos, porque a gente vê umas pessoas falando umas coisas bem erradas, bem pesadas mesmo, né? De querendo impor opiniões e, você
tem que fazer isso ou não tem que fazer isso, cara, eu sempre me baseio na palavra. Sim. Sempre. Então, se tá na palavra, é isso e acabou. E aí, uma questão da submissão, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Tipo, o pescoço determina muito pra onde a cabeça... Então, você tá trabalhando em conjunto. Então, a cabeça vai virar, o pescoço vira junto. Então, não tem cargo... Tipo, não tá superior, não tá inferior. É os dois pro mesmo lugar. E a mulher tem que tomar muito cuidado para não tomar o lugar do homem. E nem o homem se omitir também. Isso, por exemplo, aconteceu na Bíblia Jezabel. Ela foi o demônio para aquela época. E ela era a esposa do rei. Era a esposa do rei, né? É a esposa do rei. E aí ela fez o que fez, porque o homem dela era... Desculpa aí, um bananão. Não, mas tem isso mesmo, mano. O marido tem que assumir essa responsabilidade, mano. Tipo, eu sei que tem decisões que passam por mim que se eu errar, é minha responsabilidade, entendeu? Já aconteceu, eu chego pra mulher e falo, amor, era meu papel ter previsto esse problema, ter resolvido, não resolvi, desculpa, errei. Agora, vai chegar a parte azeda, às vezes, de ele querer tomar uma decisão, achar que aquilo é o certo pra nós, eu ter uma posição diferente e eu ter que seguir ele, porque eu sigo a Bíblia. E é isso que a Bíblia me Na nossa vida fazer. eu não lembro de nada muito grande assim que tenha tido de decisão que a gente não concordou, sabe? Sim. Mas a gente sempre conversa e, tipo, se chegar em algum momento, isso é ruim pros dois, né? Porque vamos supor que tem uma decisão que a gente não chega em comum acordo. É ruim pra mim, porque eu vou ter que assumir a responsabilidade de decidir no final, né? Sabe? E também é ruim pra ela ter que simplesmente fazer o que eu tô falando. É complicado. É ruim porque, assim, se der errado, a culpa é toda sua. Você assume todas as responsabilidades. Mas também, ao mesmo tempo, a mulher ela tem que se anular. E aí já fica um negócio muito difícil. Então, o casal ele tem que estar muito alinhado em tudo pra ninguém se anular. Sim. Não, e é muito importante na hora de tomar uma decisão conversar muito. A gente conversa muito. Nossa. Tanto que, graças a Deus, a gente às nunca vezes a gente precisou até tomar demora, uma decisão assim. Muito. A gente nunca precisou tomar uma decisão em discordância, graças a Deus. Porque a gente sempre conversa, mano, e eu ponho o ponto de vista, ela põe o dela, a gente conversa até maturar aquela decisão, sabe? Sim. Mas pode ser que algum dia realmente chegue, mano. Eu levantei isso porque, graças a Deus, isso não acontece muito com a gente, até pelas nossas personalidades. Mas em muitos casamentos acontecem. Nossos amigos, a gente tem exemplo também de que às vezes tem que tomar uma decisão, a mulher não quer seguir, mas ela escolhe, porque tá escrito ali. É fácil eu, por exemplo, Deus me pede uma coisa e eu seguir, porque eu sei que Deus é perfeito. Só que meu marido não é perfeito. Eu tenho que ter isso em consciência. E você sabe melhor do que ninguém que seu marido não é perfeito. Mas eu acho também que entra na questão que é fácil você seguir quando você vê o seu marido ou seu namorado em comunhão com Deus. Exatamente. Porque você sabe que o que Deus está falando para ele é a melhor. Exatamente. É o melhor caminho, é a melhor vontade. E que ele tá tentando fazer o melhor, né? E que ele tá fazendo o que é certo. Ele tá, tipo assim, se você vê que a pessoa tá fazendo a vontade de Deus, você não questiona, por mais doido que pareça. Só que aí entra muito na questão do... Às vezes o cara não tem uma vida espiritual da hora, assim. Porque a vida espiritual, ela reflete muito. Então, assim, Então, tipo, não sou nem um raio-x, mas tem algumas atitudes que falam muito alto. Você fala, meu, essa pessoa, ela não tá tendo comunhão, ou ela tá... Porque as suas atitudes, as suas falas, elas refletem quem você é, quem você tá sendo no secreto. Às vezes nem tá tendo secreto com Deus, né? E aí, se você tá convivendo com uma pessoa e você vê que aquela pessoa não tá buscando Deus, ela não tá orando, ela não tá pedindo direcionamento, e ela quer tomar uma atitude muito absurda, aí você fica... Aí eu acho que o papel da mulher é se colocar em oração, falar, Deus... Isso. Eu vou interceder pelo meu marido porque aí eu quero. Apela. Aí você apela. Não, Deus, a gente tem uma aliança. O Senhor tem uma aliança comigo, minha família é meu primeiro ministério. E eu me recuso a ver algo destruir a minha família. Então, isso não vai destruir minha família. O Senhor vai dar direcionamento, vai dar sabedoria. Então, assim, tem muitas questões. Porque pode ser que aconteça. Sim. Que você veja. E aí, você entendendo o seu papel de mulher, que a mulher é intercessora do lar. Então, eu vou interceder. E eu sei o Deus que eu sirvo. Então, o Deus que eu sirvo não vai permitir que isso aconteça. Ou se permitir, ele vai me blindar, ele vai me preservar. Então, Num lar sem Deus, a submissão da maneira como todo mundo vê, é horrível, é péssima. Mas num lar com Deus... Ela flui naturalmente. Exatamente. Porque, tudo assim, faz sentido. Eu posso... Qualquer coisa que aconteça de diferente daquilo que eu espero ou não do Mateus, eu posso apelar para Deus. Eu posso orar assim... Que tem? Não, já aconteceu várias coisas de eu falar assim... Deus, fala no coração do Mateus isso. E aí ele muda, às vezes, a opinião. Sim. De coisa pouca. De coisa pouca. Não é manipulação. Não, às vezes eu tô enxergando o que é melhor pra nós
Não aconteceu isso nada em algo muito... Deus, faça ele me dar uma bolsa. Mas tipo, você pode orar. Se for aquilo para acontecer mesmo, se for dessa maneira, Deus vai fazer a parte dele. E outra, antes de a esposa ser submissa ao marido, a esposa é submissa a Deus, né? Sim. Então, tipo, se tem qualquer coisa que... Qualquer pessoa que esteja ouvindo, que for casada, e o marido quer fazer o que fira a palavra, nesse momento você tem total você direito tem dado por Deus de realmente não seguir nesse caso, entendeu? Não é pra você ser uma pessoa cega que segue uma outra pessoa. Pelo contrário, se o seu marido te leva a pecar, a fazer qualquer coisa que fira a palavra... Você pode descumprir o que ele fala na hora. Você intercede e fala, você se posiciona mesmo, porque a palavra vem em primeiro lugar. E eu acho que a gente precisa sempre buscar entender quem é Deus, porque o que eu vejo muito também é a galera, ela não sabe o Deus que ela serve, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Quem não entende o caráter de Deus não sabe o que Deus tem pra gente. E o que Deus tem pra gente é muito maravilhoso, é muito perfeito, é bom, doce, agradável. E aí você começa a questionar Deus. Só que assim, se você não sabe ser submisso a Deus, você não sabe ser submissa a ninguém, você não consegue ver o propósito, né? Então, quem não entende propósito não passa pelo processo. Isso. E submissão é uma coisa que todo mundo tem que ter na vida, não é só no casamento. Eu preciso me submeter ao meu chefe, o meu chefe é o chefe dele, eu preciso me submeter às leis, às autoridades. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente sempre pode fazer sugestões, dar a nossa opinião. Discordar, podemos discordar, sem normal. Problema nenhum. Sem problema nenhum. Que imagina que chato seria se todo mundo pensasse igual. Exato. Sim, um casamento nem funcionaria se todo mundo pensasse igual. As decisões mais difíceis a gente precisa confrontar ideias e chegar no melhor, E eu acho que a parte mais legal é você ter visões diferentes, porque o seu casamento, você tem pontos cegos que o seu parceiro precisa te cobrir. Exato, e aí se complementa. E é tipo, cada um tem a retaguarda do outro. Exatamente. Se todo mundo tivesse as mesmas características, não funcionaria, né? Mas isso é algo realmente difícil, porque para a esposa é difícil submeter ao marido, mas o marido tem que se submeter também a Jesus, o que é também difícil. E se quebrar aí essa sequência, tudo que vem depois, mano, é complicado. Na casa fica descoberto e aí já era. É um mandamento, né? Primeiro Deus, sempre, depois a outra pessoa. Gente. São coisas que a gente vai aperfeiçoando no dia a dia. A gente fala aqui, mas é um aprendizado constante. Ao longo dos nossos... Acho que nós três temos 25 anos. 25. Ao longo dos nossos 25 anos de experiência, deu pra dar um papo bem da hora. Por incrível que pareça, acho que gostei muito do papo, gente. Só mais uma perguntinha, agora uma curiosidade minha. Vou pegar vocês um pouco de surpresa. Pandemia. A gente viu muitos casais sofrendo demais com a pandemia, com a questão de estar ali no dia a dia, porque você sai de uma rotina intensa e fica 2 anos dentro de casa olhando pra pessoa. No meu caso, assim, né, não deu como eu esperava. Mas me casei na pandemia, me divorciei na pandemia, mas Deus no controle. E pra vocês, como que foi, assim, a questão da pandemia como um casal? Porque você tá de home office a maioria do tempo. Como que foi esse ajuste? Eu tava de home também, né? Foi bom pra gente. Foi muito bom. Deus... Não, é até mancada assim falar isso, porque óbvio, né? Era uma pandemia, a gente não... Sim, não, pelas vidas é muito triste, mas pra nós foi muito bom. Em relação ao home office, ficar em casa, mano, pra nós é a rotina perfeita. A gente adora ficar em casa os dois lá, nós de boa, almoçar junto. Eu trabalhava muito mais de casa na pandemia do que no escritório. Mas eu almoçava todo dia com ela, a gente podia jantar junto sem eu ter que chegar tarde do escritório e tal. Meu, quanto a isso, a gente não teve nenhum problema, mano. Não, foi muito bom. A gente funcionava muito bem. Cada dia um fazia o almoço. E quando um fazia o almoço, o outro lavava a louça. Então, a gente foi dividindo tudo, né? Porque eu também estava trabalhando. A gente acabou ganhando tempo. Não podia sair também, aí que aconteceu, né? Engravidamos. Foi na pandemia. Foi. Mas foi muito bom pra nós. E eu dei graças a Deus pela igreja, né? Porque a gente continuou servindo na igreja, então a gente ia pra fazer os cultos online. Então eu acho que eu só não fiquei louca por causa da igreja, porque eu tinha pra onde ir. Senão a gente não sairia de casa toda a quarentena. Mas pro nosso relacionamento foi muito bom. Eu acho que a questão de vocês virem de uma base bem sólida ajudou muito vocês, né? Porque é isso, vocês têm uma base, vocês construíram um relacionamento, vocês tiveram uma base, vocês têm Deus no centro de tudo. Sim. Esse eu acho que é o melhor conselho que a gente pode dar, né? Mas, só uma coisa que eu queria até comentar, mano. Talvez muitas pessoas que estejam ouvindo venham de um histórico ruim dessa área, assim, de pais e avós com esse problema. Mano, isso não define seu casamento, sabe? Falo isso porque eu vi muitos problemas na minha casa, dos meus pais, muitos problemas no casamento deles.
graças a Deus, eles sempre enfrentaram, lutaram e graças a Deus estão juntos até hoje e tudo dá certo. Por Deus. Mas se não fosse por isso, se eu fosse simplesmente tomar assim, que eu vi meus pais brigando, então casamento é algo ruim, nunca quero me casar e tal, e não crer no que a Bíblia fala sobre casamento, provavelmente eu nem teria me casado, sabe? Muitas pessoas já vêm com essa visão ruim porque vêm outros casamentos que não funcionam. E a verdade é que cada casamento é um casamento. Cada casamento é feito por aquelas duas pessoas, pelo relacionamento deles com Deus. Então, você não precisa acreditar no histórico. Você pode ter a sua história diferente do que a maioria da estatística aponta, né? E quem determina a nossa história é Deus. Sim, exato. Então, quem dá a palavra final é Ele. Se ele falou que vai ser bom, vai ser bom. Exato. Não importa o cenário. E quando a gente identifica também coisas... por exemplo, a gente... Sem querer, a gente foi criado muitos anos na nossa casa, né? Com os nossos pais, com aquela cultura. Quando a gente vai para nossa casa, a gente pode e tem a liberdade de identificar o que é bom e o que não é para nossa rotina, para nossa vida. Quiser. Então, eu enxergo coisas que nos meus pais eu vejo como defeitos e eu tenho essas coisas. Então, é minha responsabilidade mudar, é minha responsabilidade fazer dar certo aquilo. A gente quebra o ciclo, né? Exato. Porque quando a gente tem essas referências de pais e avós, a gente tem referências boas e ruins. Então, boas eu vou repetir, ruins eu não vou permitir. Exato. Então, cabe também a gente quebrar esse ciclo que talvez venha de gerações e gerações. Então, assim, hoje eu vejo, pelo menos na minha vida, quantas coisas que eu tô fazendo diferente, tô me posicionando de uma forma diferente, tô... falando de uma forma diferente, porque você viu o erro dos outros. Porque eu vi erro dos outros. Porque aí entra um ponto também que eu acho que é muito a questão de todo o podcast em si. É que, às vezes, a galera tem essa ideia errada de que a gente aprende errando, a gente aprende na dor. Não, a gente pode aprender com os erros dos outros. A gente pode aprender de uma forma mais sábia. Porque, assim, você não precisa sofrer tudo que eu sofri se eu puder te passar o ensinamento. Com certeza. Então, a questão de você falar sobre, olha, eu errei aqui e eu fiz dessa forma, você tá blindando alguém de não cometer esse erro. Então, assim, a questão toda do podcast é muito isso. Se eu conseguir ajudar alguém, uma pessoa que seja, a não cometer os mesmos erros que eu cometi, a não cair nos mesmos pontos que eu caí, e proteger essa pessoa um pouco dessa dor e ela entender, tipo, ela absorver tudo isso, vale muito a pena. Sim, e tem também uma questão muito importante, que é a parte espiritual, né? Quando você, por exemplo, vê uma família onde todo mundo, o marido traiu a esposa e separou, aí o filho traiu a esposa e separou, o avô traiu a esposa e separou, você vê uma maldição hereditária ali. Então, você quebra isso no mundo espiritual e vive uma vida para que isso não aconteça, porque é responsabilidade nossa, né? Sim. Então, tem a parte espiritual de tudo isso também. Isso é bíblico, né? Exatamente. A Bíblia fala que as maldições acompanham até a terceira ou quarta geração. Então, a gente precisa identificar e quebrar isso, mano. Exatamente. Porque senão você repete sem nem perceber o mesmo ciclo vicioso. Gente, o bagulho é doido. O bagulho é doido. Mas ser casado é muito bom, viu? Quem tá ouvindo, não é piscina gelada. Não falando sério mesmo, não é, mano. Não, e eu falo que eu só não falo que casaria mais cedo, porque senão seria cedo demais, né? Porque foi ali no limite. A gente casou mais cedo que a gente conseguiu. E aí, uma perguntinha assim. Tem muitos... aleatória. Tem muitos jovens que querem casar, mas eles falam, não, só vou casar quando eu tiver casa, carro e o dinheiro pra uma festa. Nossa, aí é um tema bom, hein? Aí é um tema bom, Ó, minha opinião. A gente falou no começo, né? Casamento não é só uma festa, tem suas dificuldades, é uma responsabilidade, a gente precisa entender isso. Agora, casar também não é um plano de carreira. Não é um plano de carreira. Você não tem que ser rico, ter casa própria, carro, 2 carros, um carro por rodízio, viajar todo ano pra poder casar, mano. Casar é construir uma vida juntos. Então, assim, pra mim, é muito melhor construir a vida junto do que a vida separado pra depois querer juntar o que eu já construí, entendeu? Então, você não precisa ter coisas para poder casar. Você precisa do tempo de Deus, da direção de Deus, independente das coisas materiais que isso você corre atrás. A gente casou, a gente não... Mano, eu tô longe de ser rico, mas a gente casou, a gente não tinha nada. A gente não tinha dinheiro para pagar o casamento. Eu tinha 19 anos quando eu comecei a pagar o buffet. 19 anos, mano. Eu não tinha um tostão. Deus foi provendo. Não foi por irresponsabilidade, eu não fui fazendo dívida, muito pelo contrário. A gente foi trabalhando, se esforçando. Pela fé. E Deus foi abrindo todas as portas, mano. Foi até engraçado isso, né, amor? Foi. Que a gente, quando decidiu casar, testemunho. Sentou no carro. Ele, então, amor, a gente vai fazer a gente casa no cartório. Faz um churrasquinho. Faz um churrasco. Compra até picanha, mano. Compra até picanha. O quê? Churrasquinho? No meu casamento? E eu tava bem no seminário, né? Tava eu falei pra no ele, auge da fé. Eu falei assim, amor... Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu falei assim, amor, quando eu tenho vontade de um chocolate, Deus arranja alguém e me dá um chocolate e ele não vai me dar meu casamento?
Não. Vamos tem casar Não, sim. resumindo, fizemos um casamento para 250 pessoas. Tudo que tinha que ter, teve no casamento. E se a gente tivesse colocado mais coisa ainda na lista que a gente queria, Deus teria dado. Ganhei até um PlayStation 4 no meu casamento. E o celular? E o celular, mano, a gente Deus teve... é bom o tempo todo. Não, absurdamente. Deus foi levantando pessoas, a gente foi ganhando muita coisa, nossos padrinhos, pessoas... Mano, sozinho a gente não teria feito nada. E Deus também abençoou muita gente, porque, mano, de lá pra cá, o que eu cresci profissionalmente, financeiramente, no trabalho, é uma coisa, assim, absurda, mano. Hoje eu olho pra trás e falo, amor, a gente morava, tipo, num lugar ruim, pequeno, não tinha dinheiro pra sair, não tinha nada, mano. Hoje a gente consegue fazer isso aqui, ó, já avançamos muito, mano. Então é da hora demais construir junto. Eu acho que talvez seja até um pouco duro o que eu vou dizer, mas as pessoas que pensam isso é até uma certa forma de egoísmo, né? Sim. Porque você não tá disposto a abrir mão do seu conforto pra construir algo com alguém. Então, tipo assim, às vezes o cara pensa, putz, tem a casa da minha mãe, tenho conforto, não tenho tudo que eu quero aqui, por que eu vou sair e construir algo com alguém? Sim. Então, tipo, é muito egoísmo Concordo você falar plenamente. isso, tipo, não tem... Às vezes a pessoa até tem algo, tipo, tem carro, tem dinheiro, etc. Mas eu não quero abrir mão disso. Não podemos ser irresponsáveis também, né? Sim, tipo, mas não é pra você... Não é pra você, noivo, tirar a sua noiva da casa dela pra ela passar fome, não pagar as contas, ter dívida. Não é isso. Você tem que ter condições de se tudo com o manter. direcionamento de Deus. Exatamente. Mas você também não precisa ser rico. A gente, com 17 anos, quando a gente namorou, a gente falou, vamos casar daqui 3 anos, vamos. Eu sentei, fiz conta, falei, preciso de tanto, custa tanto, vamos correr atrás disso aqui, mano. A gente correu atrás. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele, né? Exato, Faz a gente muito dá um mais. passo de fé e Deus vem com a provisão. Exatamente. Isso, total. Exatamente. Falam que quando tem filho, o filho nasce com o pão embaixo do braço, né? Na verdade, Tem o pão muita já vem quando casa, mano. Tem muita gente que não tem filho porque tem medo de Ter faltar. filho é muito caro. Gente, Deus vai prover. Deus vai prover. Quando é plano de Deus, Sim. Ele abençoa. Uhum. Quando é plano de Deus, não tem jeito. E aí eu acho que só uma frase que eu acho que é da hora. Às vezes a pessoa faz algo que não é plano de Deus. Mas assim, se no meio do percurso ela ter consciência disso, se quebrantar e ela pedir, clamar pra Deus, Deus vai te ouvir. Vai. Então, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha feito algo que não era direcionamento de Deus, quebranta o teu coração e pede pra Deus a provisão, porque Ele vai te dar o direcionamento e Ele vai te dar. Então, Ele vai te dar todos os recursos. Eu só queria falar isso porque eu acho que se alguém estiver ouvindo, talvez seja interessante. Não importa se você errou, se você fez algo que não era pra Deus, que não era o momento. Agora é a hora de você voltar pra Deus e pedir pra Ele te mostrar o próximo passo. É como no Waze, né? Ele recalcula a rota. Ele Sempre. recalcula a sua Mano, Deus rota. conhece o caminho e as variações do caminho. Tipo, ele sabe que eu vim com essa camiseta preta. Se eu não viesse com a preta, ele sabe que eu viria com a azul. Se não fosse azul, seria... Ele sabe todas as possibilidades das possibilidades. Então, Ele é não certo tem de tudo. limitação. Deus é muito bom, gente. Bom, acho que é isso. Muito obrigada por terem vindo. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Espero, assim, que isso influencie positivamente a vida de todo mundo, que isso gere testemunhos, que isso ative vozes, ative o espírito de vocês, que vocês possam mesmo, a partir de hoje, ter um entendimento maior do que é um relacionamento, do que isso exige, que vocês possam buscar sempre na palavra de Deus. Porque a gente dá conselho, mas o conselho mais principal para você é busca na palavra de Deus. Tudo que a gente fala aqui é experiência, mas o princípio é Deus, é a palavra de Deus, é o que Ele fala. E acho que é isso. Obrigada, gente. Teremos mais um episódio semana que vem. A gente vai lançando as infos ao longo da semana. Teremos outros convidados, outros temas. Cada episódio vai ser um tema diferente. Então, a gente vai aceitar sugestões. Se você tem vontade de vir aqui bater um papo comigo, você fala, nossa, quero muito falar sobre isso, aqui é um espaço para você. Então, venha mesmo. A mesa está sempre aqui posta para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Matheus e Mari. E deixar espaço aqui para vocês falarem alguma coisa, quiser dar um conselho, quiser fazer alguma divulgação, perfil, fiquem à vontade, por favor. A Mari lançou uma música. Foi com a igreja, né? Mas é a Jirê, então tá em todas as plataformas digitais, no YouTube também. Soletra aí, Jirê, amor. Jirê é Jireh. Certo. E aí, ouçam lá, a música é uma bênção. Tem o meu testemunho também lá no YouTube da igreja. Ouçam lá, é uma bênção que edifique a vida de vocês em nome de Jesus. E meu Instagram é @Avila_Mariana. E é isso. Sigam lá se vocês quiserem. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pelo espaço. E por ajudar não, né? Ajudar a gente a seguir o nosso ministério e
Ai, Deus. Tudo bem, tudo bem. Não, e contribuir para o reino de Deus, né? Porque quando a gente está com pessoas na mesa, isso é muito edificante e a gente ouve as coisas que Deus faz e como Ele é bom. E que continue crescendo o podcast e que dê muitos frutos. Amém. Não, é isso, só agradecer também o convite, foi muito legal. O papo quando é bom você nem vê, né? Vai conversando, dá pra ficar conversando aqui um tempão. O podcast 3 horas. Não, e só reforçar aquilo que eu falei, né, no começo, tipo, quem sou eu pra poder fazer alguma coisa que mude a vida de alguém, mas se de alguma forma a minha história, minha experiência, meus erros, meus acertos podem contribuir, é muito gratificante poder só falar o que eu vivi e de alguma forma só ajudar alguém. Então é muito legal poder estar aqui. Obrigado. Eu não tenho rede social que eu não uso. Até tenho, mas não faz nem sentido divulgar. Obrigado. E que dê tudo certo aqui. Que Deus abençoe vocês no projeto, a igreja, o podcast. Que dê tudo certo. Eu acredito que isso é uma forma muito legal de alcançar as pessoas. Então, continua aí que eu sei que vai vir muita coisa boa. Amém. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.